Tá, cheguei. Olá. Hoje iniciamos o quadro Dedinho de Prosa, onde semanalmente nós iremos falar com escritores sobre seus amores, seus pecados, seus medos e seus anseios. Nossa primeira convidada é mestra em Ciência da Educação, especialista em língua inglesa, gestão e também administração, graduada em letras português e francês. Atualmente é professora de língua portuguesa na Escola Integral de Ensino Médio Monsenhor Linhares. Ela é viciada em leituras, contos e romances são seus livros favoritos. Seu autor preferido é o colombiano Gabriel Garcia Marques. 100 Anos de Solidão já foram lidos várias vezes. Dos autores brasileiros, Graciliano Ramos é o seu favorito. O livro Infância é o que mais lhe prende a atenção. Cinéfila de plantão, os filmes que mais gosta são as adaptações de livros. Nas horas vagas, adora fazer crochê, herança herdada de sua avó materna. Estou falando de Danton Paiva, autora do livro Mãe de Casa e Outras Memórias. Venha pra cá, vamos tomar um café e conversar um pouco. O que me inspirou a escrever Mãe de Casa e Outras Memórias foi a história de vivência de toda a minha família, da minha avó paterna, minhas tias, meu tio, que era o tio único, Chico João, e o próprio meu pai, né? Então eram pessoas que não tiveram a oportunidade de ir para a escola, mas que tinham uma sabedoria e vivência, uma filosofia de vida invejável, né? Então, a partir daí, eu comecei a contar, né, a todas as histórias, e quando reunia assim, com amigos, e aí um primo do Rio de Janeiro disse: por que tu não coloca no papel? E aí eu comecei a escrever. Em 2016, só 2022 foi que eu fiz o lançamento. Por sinal, eu quero parabenizar pela belíssima capa, pelo trabalho gráfico, está muito bonito. E até um dos textos preferidos. A gente pode dar um spoiler, vocês querem um spoiler desse livro? Pode dar um spoiler desse livro? Sim. Então, assim, são dois textos que me marcaram, que eu gosto bastante. Um é o do filho que não nasceu, Sebastião. E o outro livro, que eu sempre gosto do mesmo texto, é A Promessa. Nesse livro aqui, eu vejo você também, que a questão da fé é muito forte. Então, a promessa, ela veio como assim algo dentro do misticismo da minha avó, que ela era devota de São Francisco, e ela sempre ligava os pedidos de São Francisco a um bom inverno, né? Então, assim, olha, eu vou ler aqui um pequeno trecho. Sentada no alpendre, contemplava o horizonte sem nuvens. Alguns fiapos brancos apareciam por trás dos juremais e pau branco. Aquele entardecer trazia a nostalgia de maus tempos. Os animais ao redor farejavam a melancolia de seus donos. O cachimbo passava de uma mão para outra, ela tocando a ponta dos dedos dele naquele carinho costumeiro e cadenciado das bafuradas, e o cheiro do fumo tomava conta do lugar. Cadê a chuva, Manuel? Então, a promessa, ela partiu, Tatá, de um presságio de um mau inverno, que era tudo que eles tinham, né? Eles tinham aquela lavoura familiar, tinha o arroz, o feijão, o milho para o cuscuz. O sustento em si. E não tendo um bom inverno, tinha também os animais, os porcos, as galinhas. E aí tudo ficaria como que a quem ela pediria. No inicial do capítulo, eu falo um pouco das experiências, né, do João de Barro, que não fez a casa do nascente, né, a abertura da casa dele, né, as pedras de sal no ano anterior, que tudo levava a crer que não teria um bom inverno. E ela fez aquela promessa. Porque antes a promessa era só cortar as pontas do cabelo, né? Ela ia raspar o cabelo. Então, assim, ela radicalizou na promessa dela. Ao mesmo tempo,
ele disse, você não é louca de fazer uma promessa dessa, Neiva, ele chamava ela de Neiva. E aí, você não vou mais continuar, você vai ler no Anticasa das Memórias. Sebastião, que inclusive também é uma das canções do Nando Reis, Sebastião, com você não ficou bom. Conhece essa música? eu nem sabia. Então, é o filho perdido, né? O filho perdido, ele vai ter o aborto, um aborto espontâneo, né? Que ela sofreu por ter um desejo de comer carne de porco. E ela não tinha um bom relacionamento com a sogra, ela foi para casa, né? E foi com aquele desejo da criança. E a casa teve 7 filhos e o Sebastião seria mais um deles, que não, né? E dá até, quando eu coloco o título Filho Perdido, até o filho poderia ter enfeitado mais esse título, né? Ou só botar Sebastião. Né? Então, Sebastião foi um ser que não foi autorizado a nascer. Né? E aí, conta um pouquinho dele, por que seria o nome do Sebastião? Eu tenho um livro, agora é bom para que os leitores de casa, nossos ouvintes assistentes. O Sebastião o São Sebastião, ele tinha uma imagem na sala da mãe de casa. Né? São Sebastião estava lá, cravado de flechas, cheio de fitas, porque também uma das promessas do misticismo da minha avó era amarrar fitas, né? E o Sebastião era um das devoções dela, sendo que o São Francisco ela tratava carinhosamente de Chiquinho. Né? Então a gente percebe que a relação familiar é muito pautada pela fé. Isso. E isso é um costume que a gente está se perdendo hoje em dia. Então é muito... Um dos temas que eu acho que é um dos temas do livro Mãe de Casa e Outras Memórias, são justamente isso, a família, né? Esse convívio, esse aprendizado de uns amparando outros, o diálogo o tempo todo, né? As minhas tias, esse moral, esse misticismo que fez toda essa filosofia da família, da mãe de casa, do pai de casa. Então, assim, para o leitor que for ler Mãe de Casa, o que ele pode esperar desse livro é a permanência, a manutenção das tradições, da fé e, acima de tudo, a preservação da unidade familiar. É isso? Então, como é que você costuma lidar com as críticas e objeções do mundo literário? A gente lida com críticas. Eu acho que as críticas, elas nos aprimoram. Onde é que eu errei? O que é que eu posso melhorar? Né? Então, elas fazem parte. As críticas fazem parte em qualquer setor. Não é interessante que seja uma coisa que lhe trave. É uma coisa para lhe enriquecer, para melhorar, para você melhorar cada vez mais. E o processo criativo? Como é que funciona para você? Eu já sonhei com letra de música, já sonhei com escrevendo textos. Se eu acordar e relatar aquilo, seja no gravador, seja rascunhando no bloco de notas, eu até consigo salvar no outro dia. Mas se eu confiar na memória, na lembrança, dizem que o sonho é o mesmo perturbado. Eu não sei dizer, a inspiração chega, se eu perco muita coisa. E inclusive tem até uma historiazinha do Roberto Carlos, que ele estava no estúdio com o Erasmo Carlos, eu não recordo qual era a letra, se era Cama e Mesa. Eu sei que faltava uma estrofe no final da música. Ele estava no estúdio, ele estava muito cansado, que tinha o áudio que ficar pronto. E aí o Roberto Carlos foi dar um cochilo de meia hora, ele acordou com aquele verso na cabeça, escreveu e o Erasmo Carlos finalizou a melodia. Então, para você, como é que funciona esse processo criativo? Você pode compartilhar com a gente? No meu processo criativo, eu vou pegar as frases do Tatá. É como se fosse um espírito que baixa e que eu tenho que correr, né? Eu ando sempre com o meu celular. O meu celular tem um bloco de notas que ele tem várias histórias. É ali no momento vem, isso aqui dá uma história. Eu conto a história
de maneiras que tenha algo, um fundo de humor, misturar a realidade com a ficção, e aquilo dali eu tenho que escrever, porque senão se perde, ó, rapidinho. Às vezes eu começo para que ao chegar em casa eu termine, mas nem sempre é bom. O ideal, eu monto um esqueleto e depois eu vou fazendo, vou puxando, vou aprimorando. É marcação, cara, tu fala no meu amor. Ah, vem outra, tá vendo? Eu estou esperando tu falar, tem alguém aí esperando tu falar. Então, bate-papo tá muito gostoso. Acho que as pessoas em casa conheceram mais um pouco do seu livro. Quero parabenizar por esse feito. E o que você pode dizer, já que você é professora de ensino médio e conversa muito, é uma pessoa assim, de uma presença alegre, e o que você diria, para esses jovens de hoje, sobre sonhos? O que eles podem esperar de um futuro melhor para eles? Sim, o fato de eu ser uma professora, eu procuro, né? A gente tem um laboratório de redação e eu tenho alunos que já escrevem poesia. Para você que tem essa habilidade de escrever, não é fácil, a gente sabe disso, né, Tatá? Então, você escreva, vai escrevendo sempre. A inspiração vem e você escreva. E o futuro a Deus pertence. De repente, você pode se tornar um grande escritor. Para você que tem a inspiração, que gosta de escrever, escreva. Seu dia chegará. Quer falar um pouquinho sobre o seu segundo livro? Bom, o meu segundo... Considerações finais. Considerações finais, o meu novo trabalho, já vou no 5º capítulo. Ele traz também no estilo memórias, mas já mais para memórias da cidade, e que traz um teor folclórico, de personagens folclóricos. Quem seriam esses personagens? São personagens groairenses que fizeram a história de Groaíras na década de 70, 80, e que todo mundo conhece. Gente que anda na rua, gente que varre a rua, gente que do mercado público, de toda assim, que edificou a Groaíras, fatos pitorescos e tudo com a pitada de humor. Você vai rir muito, né? Parabéns pela iniciativa, por esse projeto, que eu acredito que vai ser gostoso ler, essa facilidade de contar histórias jocosas, histórias que fazem rir. Apesar que no livro Mãe de Casa eu chorei com alguns textos, mas já mostra essas facetas, nuances da cultura, que vai dar um drama, a comédia de uma forma muito sutil. Muito leve. E isso é gostoso. Parabéns mais uma vez. E aí, para quem que conhecer o Tantão Paiva nas redes sociais, se quer deixar o seu arroba, seu Instagram. Tantão Paiva. Vai aparecer aqui embaixo, tá? Arroba Tantão Paiva, Instagram, Facebook, Instagram, tudo. Então, se quiser conversar comigo, né, estou às ordens. Né? E reserve o segundo livro aí vai já sair, se Deus quiser. Imaginação é o que não falta. Parabéns, obrigado pela visita.